segunda, sincera. Segundão, mais uma vez, meus amigos, e vamos embora começar a nossa semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra. Essa semana não tem enrolação nenhuma, então a gente vai diretamente, logo agora mesmo para a primeira pergunta. Vale investimento em cordas como o Elixir? E em média, qual o tempo de troca delas? Beto Niga, meu velho. As cordas Elixir ou Elixir, para quem não conhece, são cordas que têm um encapamento extra em volta delas, que vai te dar uma vida muito mais longa, sem a necessidade de você estar sempre trocando, né? Elas demoram muito tempo para enferrujar, tá? Só que essa capa extra não consegue manter aquele brilho extremo do som de corda nova, né? De guitarra. Por muito tempo, esse brilho vai embora nas primeiras semanas, mas ela continua, tipo, sem enferrujar, bem limpinha por um tempo gigante. Tem gente que usa corda Elixir, Elixir por um ano, saca? O chato é que a camada extra dela vai descascando ao longo do tempo, isso pode incomodar um pouco, mas que é possível utilizá-la por muito tempo, é sim, tá? Eu acho uma corda excelente e muito válida para alguns tipos de situação. No meu caso, na minha guitarra principal, não faz muito sentido porque eu tô sempre gravando, sempre fazendo muita coisa com ela. Então esse brilho exagerado de quando você começa a trocar as cordas, às vezes eu preciso, e aí não seria muito inteligente eu ficar trocando com muita recorrência cordas Elixir. Então na minha Strato, que vocês sempre veem aí nos vídeos, eu não uso. Mas, por exemplo, na minha Telecaster, que é uma segunda guitarra que eu deixo encostada, de vez em quando eu pego ela para tocar alguma coisa, para gravar outras camadas, com outras sonoridades em outras coisas. É muito interessante que eu tenha esse tipo de encordamento que não vai enferrujar ao longo do tempo. Sempre que eu pegar, eu passo um paninho e consigo usar, consigo tocar de boa, saca? Pra mim, dessa forma, faz todo sentido, saca? E se você é um cara que não tá sempre gravando, se você é um cara que às vezes nem gosta desse brilho exagerado de quando você troca a corda, também pode ser uma ótima opção. Eu acho que é válido o teste, saca? Você compra a corda Elixir, geralmente na Amazon elas estão com um valor mais interessante do que em outros sites. Se tiver disponível, eu vou deixar aí o link aí embaixo, tá? Meus amigos que compram, todos compram por lá, porque é mais em conta. E por ser a Amazon, a originalidade do produto é garantida, saca? E aí você compra, faz o teste, vê até quanto você consegue manter a corda e compara o preço dela, que você pagou nela, com X encordoamentos que você teria que usar trocando, né? E aí vê se faz sentido pra você, né? Pra mim, como eu disse, faz sentido para segundas guitarras que eu não tô usando sempre pra gravar. E aí a média de tempo de troca delas é feito, eu te falei, tipo, eu já tive por, um ano inteiro com uma corda Elixir na minha Telecaster, por exemplo. Tem gente que fica 6 meses, tem gente que fica 2 meses. A questão é que realmente ela não enferruja, tá? É isso aí, vale a pena o teste. Próxima pergunta. Marcas de cordas nacionais com revestimento, quais comprar? Alex Alves Silva, infelizmente, pelo menos as que eu testei, que foram as da Soleil e as da SG, não foram legais, tá? Pra mim não fez sentido. Tem até vídeo, se você botar aí na busca Lucas Reis, cordas SG revestidas, eu acho, cordas SG nova, Soleil também. A minha experiência não foi boa com nenhuma delas. E na verdade, a minha experiência nunca foi boa com nenhuma outra corda que tem revestimento, além das próprias originais Elixir, Elixir. E esse é um comentário que eu escuto meio que geral, assim, dos guitarristas, saca? Nenhuma delas consegue entregar a quantidade de tempo de durabilidade igual a da Elixir. Elas aumentam um pouquinho a durabilidade, isso acontece sim, tá? Só que muitas vezes o preço aumenta demais, não fazendo tanto sentido essa troca de uma pela outra, até porque toda vez que você troca a corda, você tem aquele brilho a mais, aquele cheirinho, né, de timbre de corda nova. Então, ao menos na minha experiência, não fez sentido, tá? Se alguém usa algum desses encordoamentos revestidos nacionais e funciona para você, me conta aí embaixo. E no caso, o problema da Soleil foi que todas elas estouraram, né? E também foi o mesmo relato que todos os meus amigos guitarristas que tocam um pouquinho mais forte tiveram. As cordas sempre estourando. Então, de repente, se você for mão de alface, Soleil pode ser uma baita marca para você. Beleza? E o pior que é sério, tá? Próxima pergunta. Saída balanceada P10 na GP200 LT. Uso 2 cabos P10 estéreo. Rafael Tapumi. Sim, exatamente. Para todos vocês que têm pedaleira que não tem saída XLR, geralmente, tá? As saídas que vêm nela são saídas balanceadas. Não são todas, algumas são desbalanceadas, então você vai precisar de um direct box, mas várias delas são balanceadas, como por exemplo, pegar aqui a Ampero 2 do meu board, que eu uso por aí e tal. Ela tem duas saídas P10, essas duas aqui,
Elas duas estão sendo conectadas por dentro do meu pedalboard através de dois cabos TRS-TRS, P10 estéreo, P10 estéreo, para essas saídas XLR aqui do outro lado do board, tá? Então já facilita para mim, né? Eu plugo a guitarra aqui na frente no wah-wah e as saídas de guitarra estão aqui, direto pro PA, e uma terceira saída para o amplificador também, coincidentemente da Ampere 2, já está aqui do lado esquerdo, sem impulso response. E aí fica muito fácil, né? Ligou a energia, bota a guitarra de um lado, saídas do outro, acabou-se. É só ter um desses conectores aí, ó, que vai receber P10 estéreo e vai entregar XLR na outra ponta. Essa é a forma mais fácil, tá? Mas você pode também ter um cabo que seja P10 estéreo numa ponta, XLR macho na outra, para mandar diretamente para a mesa de som. Dessa forma, fixa no board, eu acho muito mais prático, muito mais livre de problemas, né? De você não ter mau contato com o cabo, fica tudo seguro, preso, amarradinho para sempre aí e nunca dá problema. Você só tem que ficar dando uma limpada, né? Para não acumular poeira, não acumular sujeira e as conexões dos cabos se estragarem, beleza? Próxima pergunta. Minha guitarra, quando eu uso high gain, ressoa o som das molas, como abafar sem noise e poder alavancar. Rodolfo Melodia, meu velho, você tá falando de uma coisa chamada Sympathetic Resonance, a ressonância simpática que acontece não só apenas nas molas da guitarra, tá, mas em algumas outras partes. Deixa eu pegar a minha aqui. O que é que acontece? Quando a gente toca, como as cordas estão amarradas na ponte e as molas estão amarradas na ponte também, as molas vão dar uma ressoada. Se o seu som está com muito ganho, muita distorção, muita saída, tudo fica muito comprimido, inclusive uma zoada que seria bem pequenininha, que é exatamente o som das molas balançando. Isso pode acontecer aqui nas molas, isso pode acontecer também no headstock das guitarras, esse som maravilhoso. Ele pode ressoar também, assim como também o som de pontes de guitarras tipo Les Paul, que tem as cordas que ficam penduradas por cima da ponte. Tudo isso pode causar essa ressonância simpática, que dependendo da quantidade de distorção, novamente pode sair no seu som, tá? E a forma de acabar com isso é basicamente tendo que abafar essas partes do seu instrumento que estão causando esse problema. Então, no seu caso, como é aqui atrás na mola, você pode literalmente, desde colocar um papel que esteja em contato com a mola, colocando por debaixo, até algum tipo de borracha no meio, saca? Como você quer usar a alavanca, tem que ser alguma coisa que consiga ficar aqui, deixar que as molas se movimentem, só que quando você parar de usar a alavanca, o som parar de soar, elas paralisem também. Na internet você vê a galera colocando muita coisa, tá? Tem a galera que bota borracha entre as molas, esse papel por baixo das molas, como eu disse. Enfim, você vai ter que testar e ver o que vai funcionar por aí, beleza? Próxima pergunta. Por que usar um pedal de boost clean ao invés de usar um equalizador como boost clean? Então, tem alguns fatos. Por exemplo, geralmente esses pedais de equalizador que tem a possibilidade de ter um botãozinho lá de volume, o da Boss, por exemplo, ele vai até 15 dB. E o Keeley Boost, o Katana, por exemplo, ele vai até 35. Então, para fazer boost em algum pedal de overdrive, para fazer boost em algum amplificador, você já tem aí uma diferença gritante, né? E aí, assim, cada pedalzinho de boost vai ter sua característica. Tipo, por exemplo, tem um Mini Spark, que ele é pequenininho, muito menor do que pedais equalizadores, tem 26 dB de boost e tem apenas um knob grande, que é mais fácil de mexer até no palco. Você vai tendo características que não são apenas do som, não só apenas da quantidade de volume, mas do formato e de como você vai utilizar aquele pedal ao vivo, saca? E aí vai ter alguns outros pedais que tem alguma característica sonora que pode ou não ser adicionada, como por exemplo o EP Booster, que tem um circuito que você pode ativar ali, que é um melhorador de som de guitarra, você consegue mexer tanto em grave quanto em médio, ou pode deixar ele mais limpão mesmo. E cada pedal vai ter a sua característica, saca? Mas no geral, o que vai acontecer é isso que eu te disse, tá? Os pedais equalizadores vão conseguir te dar uma quantidade menor de decibéis de boost do que os pedais isolados de boost, beleza? Próxima pergunta. Fica legal o resultado de um reamp com cabeçote, plugin mais alto-falantes microfonados? Por exemplo, já enviar o som da distorção do Neural Gojira sem cabeçote para microfonar? Hilário, meu velho, com certeza essa é uma opção muito boa, que inclusive eu já utilizei algumas vezes, tá? Principalmente quando eu não tinha amplificadores legais. Como eu já disse aqui, eu comprei primeiro o gabinete e depois fui comprando os amplificadores. E eu fiz bastante essa dica aí, tá? Em gravação a gente tá sempre buscando uma textura diferente, uma coisa que faça encaixar melhor no som. E muitas vezes isso é muito fácil de ser obtido quando você tem
um falante de verdade, um amplificador de verdade, e você consegue modificar bastante de uma forma muito natural aquele som de guitarra com o microfone, né, velho? O que vai terminar dando uma vida a mais no som daquele pré-amplificador que você está simulando. O som não vai ficar tão chapado e duro como é o de Impulse Response. Você vai ter mais naturalidade quando o falante está se movendo de verdade, saca? E o som funciona muito bem, tá? Pode testar que dá certo. Próxima pergunta. Se eu usar o Cuvave como interface em tempo integral, a bateria dele não dá ruim. André.ave. Meu velho, então, esse negócio de bateria de lítio, né? A forma de usar, a gente vê tanta dica controvérsia, tantas formas de utilização, que chega a ser um pouco confuso, né? Os iPhones mesmo, por exemplo, hoje em dia tem um lance de carregar apenas até 80% da bateria dele, exatamente para prevenir desgastes dessa bateria e fazer com que a vida útil dela seja muito mais longa. Só que ao mesmo tempo você vê a galera de notebook aconselhando que você sempre utilize o notebook ligado diretamente na energia, exatamente porque ele não está usando a bateria, está usando a própria fonte dele como fonte de energia, e se o Cuvave trabalhar também dessa mesma forma, o princípio vai ser o mesmo, né? Ele está sendo alimentado pelo cabo USB, mas a bateria não está sendo consumida, não está sendo utilizada. E se você pensar dessa forma, na verdade, ele deixaria mais longa, né, a vida da bateria do Cuvave, mas vai saber como é que é o circuito do Cuvave, vai saber se isso é uma regra mesmo, né? Pelas minhas experiências, meus computadores que eu mantive sempre ligado na tomada, a bateria sempre durou muito mais, tá? Perceptivelmente, quando eu precisei começar a usar alguns computadores, principalmente mais antigos, fora da tomada e deixava eles carregar até o final, a bateria foi perdendo, tá, a capacidade de se carregar. Na pior das hipóteses, tipo, talvez, se você quiser utilizar o Cuvave ao vivo e sua bateria estiver muito prejudicada, você pode, de repente, comprar um power bank e usar ele sempre conectado, né, no power bank, e você vai ter uma bateria externa alimentando ele e não vai perder as funções do seu Cuvave e vai poder continuar utilizando ele aí como interface de áudio. Beleza? Essa foi a última pergunta do Segurança Sincera. Uma ótima semana para todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Deixar o like, comentar literalmente qualquer coisa aí embaixo. E se curte o canal e quer apoiar, tem campanha do Apoia-se aí embaixo, assim como também você pode virar membro aqui do canal. A partir de R$5 você já ajuda o canal a ter uma vida longa e próspera, beleza? Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!